Bom, mais um minutinho nós vamos começar nosso encontro, né? Hoje nós ensinamos o capítulo 1 do nosso livro A Memória e o Tempo. O estudo desse livro tem como finalidade ampliar o nosso conhecimento, né? E para que a gente quebre barreiras que, mesmo inconscientemente, nós possuímos e não percebemos. Mas à medida que nós vamos estudando, vamos nos deparando com pesquisas já realizadas e que nos surpreendem muitas vezes, isso vai abrindo a nossa mente e vai nos permitindo mergulhar mais, com mais convicção, com mais coragem, nessa questão de nos entendermos como espíritos encarnados. Isso é muito importante, né? E fica muito claro, quando nós não estudamos, e depois que passamos a estudar, o quanto que a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento impede o nosso desenvolvimento, atrasa, formam barreiras insuperáveis na encarnação em muitas e muitas pessoas. Daí a importância de nós fazermos esses estudos, que o pouco que ficar já é bagagem suficiente para nós darmos os primeiros passos nessa caminhada, né, que a gente está elaborando. Então, hoje, com esse resumo que eu mandei para vocês, nós vamos encerrar o capítulo 1 e, na próxima semana, iniciaremos o capítulo 2. Muitas vezes nós ficamos pensando em que momento é que nós vamos pegar todo esse conteúdo de diversos livros que nós vamos lendo, de forma particular ou de forma grupal, ou mesmo pesquisando e pegando um apanhado aqui e ali, e nós nos perguntamos, em que momento que eu vou fazer isso e o uso disso tudo, desse conhecimento que eu acredito que seja útil para mim. Para outro talvez não seja, mas para mim eu acredito que seja útil. Mas em que momento que eu vou compactar isso tudo e vou trazer para mim o cerne desse conhecimento e vou aplicá-lo em minha vida? Essa é a pergunta que às vezes nós nos fazemos. E às vezes temos a sensação de que estamos meio que perdidos num labirinto de muito material, de muito conhecimento, muitas informações. Mas esse material que nós estamos absorvendo, estamos estudando, estamos compreendendo da maneira como nós compreendemos hoje, e poderemos compreender o mesmo material de outra forma mais para frente, vide o Evangelho segundo o Espiritismo. Toda vez que nós lemos, ou o Livro dos Médiuns, nós entendemos de outra forma. Isso mostra que o nosso consciente está elaborando todo esse aprendizado e nos levando mais adiante. Onde, quando e como nós vamos aplicar tudo isso? Quando estivermos desencarnados, espíritos que seremos fora do corpo físico. Aí nós teremos acesso a esse tesouro que nós adquirimos ao longo dessa existência de outros. Mas aqui no nosso caso, para facilitar, o Hermínio diz que a nossa memória integral, né, integral, isto é, inconsciente, subconsciente, consciente, é como o arquivo morto dos escritórios, onde nós vamos raramente procurar alguma coisa. O arquivo morto dos escritórios hoje em dia, nos seus mais antigos, nem sequer existe mais. É tudo informatizado. Mas a nossa memória integral, até o momento, está lá no nosso inconsciente. Então, no nosso inconsciente estão todos os eventos que nós já vivemos, que nós já experimentamos e que nós não precisamos recorrer, buscar para a nossa vida do dia a dia. Mas aí ele faz uma colocação interessante. Ele diz, mas, sob condições especiais, nós podemos consultar esse inconsciente. E esse condições especiais é a regressão.
É a terapia de vidas passadas, ou por hipnose, ou por magnetização de passes, mas esse material está ao alcance da consciência. Então, nada que esteja no inconsciente de cada um de nós não pode ser acessado pelo nosso consciente. Tudo pode ser acessado pelo nosso consciente. Só não o fazemos porque iria realmente nos causar grandes transtornos e nos prejudicar em muitas coisas, a nossa mente consciente mergulhando em milhares e milhares de séculos em que nós já estivemos caminhando por esse planeta ou por outros planetas. Tá? Aqui é importante nós entendermos para que tenhamos um olhar mais analítico sobre o que nós fazemos quando estamos em trabalho na seara ou em trabalhos em outros lugares ou em pequenos grupos na nossa casa, porque o Hermínio ele adquiriu todo esse trabalho, esse material, fazendo esse processo no apartamento dele com um grupo de amigos. O nosso irmão já, com toda a sua coragem, já desobedecia, entre aspas, se desobedecer, né, às convenções da FEB, que o contato com a espiritualidade só é possível e seguro e equilibrado dentro das casas espíritas. Ele fazia no apartamento dele. E veja a riqueza de coisas que ele nos trouxe. Assim, ele vai nos dizer que, para nós entendermos essa realidade do nosso inconsciente, ele vai trazer depoimentos de pessoas que se lembram espontaneamente, isto é, não passa por magnetização, não passa por hipnose, mas também podem se lembrar por métodos de inibição e excitação, de acordo com aquilo que ocorre no momento em que a pessoa está sendo trabalhada no encontro mediúnico ou de grupo. Portanto, quando ele diz assim, inibição e excitação, hoje nós entendemos como gatilhos. Então, nós estamos o tempo todo sendo expostos a gatilhos que podem sim excitar em nós lembranças de outras existências, que podem ser fugazes, onde nós só temos uma sensação de que sentimos ou vivenciamos ou presenciamos algo por excitação, ou pode ser por inibição. Alguém ou alguma coisa inibindo-nos de uma forma brusca e nós caímos nessa regressão espontânea de outras existências que nós já tivemos. Essa introdução é apenas para entender assim, ó. Se nós podemos lembrar de uma vida para outra, se eu posso lembrar o que aconteceu com a minha vida antes dessa, fica claro que isso não está no meu cérebro, porque o cérebro que eu tive na outra vida já se deteriorou há muito tempo. O cérebro físico daquela existência nem sequer há sinais dele. Portanto, a memória, as nossas lembranças não estão de forma alguma em nosso cérebro orgânico. Oi, Soninha. Tudo bem? Tudo bem. Tá bem? Então, o Hermínio está dizendo para nós assim: olha, meus amigos, vocês que vão ler o meu livro, guardem isso, de tudo que eu vou falar. O nosso cérebro orgânico, ele serve para nós termos a consciência atual. Mas quando nós desencarnarmos, quando nós morrermos, após a transferência desse aprendizado, desses arquivos que estão no consciente e indo para o subconsciente, não ficarão mais nesse cérebro. Ele vai se desmanchar organicamente. Então, ele é um instrumento, ele é um suporte para o pensamento. Daí a importância de nós cuidarmos bem do cérebro.
sustentar o cérebro, torná-lo um instrumento ativo o tempo todo. Mas essa atividade, ela precisa ser uma atividade que faça com que o cérebro, ao transferir essas informações para o nosso inconsciente, sejam informações que ele poderá buscar e que nos trarão respostas para uma situação que nós podemos estar vivenciando. Bem? Então, o espírito encarnado, no nosso caso, precisamos do cérebro. Aqui ele resume em duas situações, mas sabemos que é muito mais do que isso. Ele diz que o cérebro orgânico é um redutor de voltagem psíquica, um amortecedor de lembranças, um obstáculo para que as informações que nós adquirimos no dia a dia, como nós estamos adquirindo informações agora, no nosso consciente, separem-se das informações das lembranças passadas que estão no inconsciente. Então, o que nós estamos recebendo agora, o cérebro está amortecendo as informações que poderiam vir do inconsciente, para que o nosso consciente tenha condições de elaborar, analisar, refletir, coordenar as informações que estamos recebendo. Então, a primeira função que ele diz é isso: redutor de campos de lembranças, para que nós possamos ter a consciência das informações do nosso dia a dia. Aí ele vai para o segundo lugar dizendo assim: para atuarmos no meio físico, o espírito reencarnado precisa do cérebro orgânico para traduzir energias. Olha que interessante o que ele coloca. Ele não diz traduzir palavras, traduzir atitudes, pensamentos. Ele diz traduzir energias capazes de mover a matéria em impulsos, agora sim, puramente mentais. Então, tudo que nós estamos elaborando nesse instante, ou que já elaboramos ao longo do dia, conversando com pessoas, estudando, trabalhando, nossas atividades cotidianas, são energias capazes de mover a matéria do próprio eu, em impulsos e comandos da mente. E nós fazemos isso de uma forma que nós nem nos apercebemos. Bem? E aqui eu quero abrir um parênteses para entendermos assim. Quando nós vamos ao trabalho na seara, no trabalho do Gazê principalmente, nós estamos lidando com pessoas encarnadas e desencarnados que estão, sim, fazendo uso de um instrumento encarnado material que traduz energias, que movimenta matéria em impulsos e comandos mentais em desequilíbrio. Os encarnados que nos aparecem são nessas condições, em desequilíbrio. Consequentemente, se esses comandos puramente mentais estão em desequilíbrio, começa a haver movimentações no físico que vão desestruturar todo o perfil, a constituição do ser integral. Estão acompanhando o que eu estou falando? E aí aparece aquilo que a psiquiatria, as ciências da mente dizem, as doenças psicossomáticas. Mais grave do que as psicossomáticas, que é o medo de lugar fechado, o medo de altura, medo de cobra, que estão ligadas sim a situações do passado, mais grave do que isso, nós nos deparamos com aquilo que podemos estudar com mais profundidade mais à frente, das cristalizações mentais, das fixações mentais, onde o encarnado, que ali se apresenta, diante de um momento, de uma outra encarnação, em que essa encarnação houve um fator muito marcante, muito forte, que a reencarnação não foi capaz de bloquear por inteiro. André Luiz fala isso nos livros dele, de fixação mental.
que acontece? Nós vamos fazer o trabalho com esse encarnado, com essa encarnada, e vamos aplicar o passe, vamos fazer a leitura de campo de energia, e os médios não percebem espíritos em torno dessa pessoa. Não percebem. E faz um rastreio mais amplo, procura verificar se ele não está à distância, fazendo por telepatia, e também não encontra. Esse é um caso de animismo perfeito. É o encarnado dando passividade para ele mesmo em uma outra existência que atua sobre a persona da existência atual. Então ele acessa de uma forma um pouco constante situações que foram muito marcantes e que a reencarnação não conseguiu bloquear. Ele faz uma regressão ou um transe para essa existência quase que o tempo todo, exatamente pelo desequilíbrio das forças mentais que ele carrega. Bem? Isso é caso para a gente estudar com mais profundidade. Temos um caso lá na nossa sala. Temos um caso, mas por enquanto, como eu não tenho certeza do quanto esse caso está enraizado ou arraigado, eu não vou passar para vocês ainda a pessoa, mas estamos observando, tá bem? Para que não fique, não fique direcionado, né? Não fique direcionado o pensamento, então vamos ficar só de olho nessa pessoa. Não. Então, é dessa forma que nós vamos entender que o instrumento, o cérebro, é apenas instrumento. A consciência que opera é outra coisa. E ele dá o exemplo assim, ó. Não vamos confundir o serrote, cérebro, com a energia consciente do marceneiro que o empunha. Bem, quem empunha o nosso cérebro é o espírito, o marceneiro, vamos dizer assim. Só que às vezes esse espírito ali encarnado para rever, acertar, melhorar, progredir, traz disfunções na sua própria psique. E o trabalho é fazer com que ele vá se reequilibrando lentamente. Tá bem? Pergunta até agora? Professor, boa noite. Quem é? Grace. Fala, Regina. É, Antônio, Oi. nesse processo, então, do amortecimento, das lembranças, né? Tá certo pensar que durante o processo, assim, da formação do embrião, depois do feto, à medida que o cérebro vai se formando, ele vai funcionando como esse dínamo, essa força que vai promovendo o amortecimento quando a gente está no processo de preparo para a reencarnação, a gente tem que ter essa consciência, mas ela vai se perdendo à medida que o corpo físico, o cérebro físico vai se formando? Sim, à medida que a embriogênese, né? Uhum, Da embriogênese, né? À medida uhum, que a embriogênese, a formação de uma nova vida, vai se concretizando, vai se afirmando, e o espírito vai sendo absorvido por essas células, por essas moléculas, sim, essa consciência vai, das vidas anteriores, vai adormecendo, vai se apagando lentamente. Ela vai sendo bloqueada, ela está lá, mas não é permitido o acesso pela própria embriogênese em si. Cérebro permite. Aquele ectoderma, né? Todo aquele processo da embriologia. Sim, Regina, é assim mesmo, viu? Mas há algumas falhas que às vezes o encarnado, mesmo com todo esse processo de amortecimento do cérebro, ele tem uma disfunção que permite que ele vá. Isso causa grande sofrimento no encarnado, principalmente se ele tiver a mediunidade, porque ele acredita que está dando passividade para espíritos, ele está dando para ele mesmo. O cuidado que nós temos que ter é atender como um espírito mesmo, porque não deixa de sê-lo, né? Para que haja essa fusão entre aquela persona em desequilíbrio e essa atual, para que ela possa ter um equilíbrio e seguir a existência, porque senão
pode correr o risco de formar personalidades múltiplas. Dá vazão a uma, dá vazão a outra, dá vazão a outra, e acha que são espíritos e não são. Tá? Ele vai, tem mais para frente, tem bastante informações sobre esse ponto delicado que ele está trazendo aqui nesse momento. Tá bem? Alguma pergunta a mais? Tranquilos? Então, no item 18, ele vai falar da reencarnação, coisa que é natural para nós, né? A gente não precisamos debater sobre isso. Então, ele diz assim, ó, para entender todo esse esquema, é só entender a reencarnação. Aí ele fala que Sócrates, Platão já falaram de reencarnação. Ele já falou, ele fala que até Aristóteles, que era materialista, admitiu a pré-existência da alma. Tá bem? E ele continua: se tais testemunhos não servem, existem outros, a partir do Cristo, que proclamou que a reencarnação de Elias, como João Batista, e achou estranho que Nicodemos, Clélio, mestre em Israel, e que hoje a gente pode falar isso, né? Porque hoje a gente pode falar isso. Nicodemo, Clélio, né? Porque ele já disse que foi Nicodemos e hoje ele prefere ser chamado de Clélio. Jesus estranhou que ele, como um doutor da lei, desconhecesse, ignorasse esses conceitos tão elementares e tão importantes da vida. Olha que interessante. São elementares e importantes da vida. Nós não podemos mais ignorar esses conceitos. Que podemos sim regredir para o nosso passado, podemos sim avançar para o nosso futuro, e tudo isso depende do nosso campo mental, do quanto nós trabalhamos essa nossa potencialidade, essa nossa capacidade de nos aprofundarmos em nós mesmos, bem? E, como eu disse, é mais curto, ele vai fazer um resumo e conclusões. Vamos analisar cada item que ele fala. Então ele diz assim, ó, o tempo, nós já estudamos lá atrás, é uma realidade, que transcende, está além das nossas limitações espaciais. Quais são as nossas limitações espaciais? 3 dimensões, gente. Nós somos tridimensionais, né? E quando Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai, nós ficamos pensando, há muito tempo eu pensava assim, né? Até há pouco tempo atrás. Ah, são planetas, são mundos e mundos. Mas são dimensões na realidade. São dimensões. Porque se existe um planeta como o nosso de 3 dimensões, pode existir um planeta ou uma galáxia com 4 dimensões, com 5 dimensões, com 6 dimensões. Isso é viável. Então ele está dizendo assim, ó, presente, passado e futuro é didático. E nós até agora achávamos que isso era concreto, é real. Passado, passado. Presente, presente, tudo compartimentado, né? Futuro, futuro, não sei o que virá, futuro a Deus pertence, não é assim que a gente fala? Futuro a Deus. Mas isso é didático, para que a gente possa entender a nossa realidade. A nossa realidade. Se nós não tivéssemos essa separação meio em compartimentos, nós ficaríamos muito perdidos. E isso fica muito claro quando vocês assistirem, se não assistiram, aquele documentário do Carl Sagan, As Quatro Dimensões, procure entender o que ele está falando ali. Carl Sagan, Quatro Dimensões, está lá no YouTube, bem antigo esse documentário, já assisti muitas vezes. Eu confesso, na minha humildade, que eu não consigo entender o que ele está falando ali. Vou até um ponto e depois não consigo mais. Mas para ele, me parece tão coisa de primário para ele, mas para mim é complicado, é muito difícil. Então vejam, então nós podemos viver uma realidade que nos escapa, mas que ela é contínua e simultânea. Quando nós nos projetamos para o futuro, é onde nós estaremos lá no futuro. Quando nós vamos para o passado, é onde nós já estivemos. O Caravaneiros trabalha dessa forma. Não é um achismo, não é eu penso. Não, se nós vamos para uma determinada região, em alguns lençóis do tempo, nas dobras do tempo,
Nós já estivemos lá, né, dona Lilian? Né, Joe? Para vocês entenderem, nós estávamos fazendo um exercício e, de repente, um cambodiano, né? Cambodiano. Se apresenta um cambodiano com muito medo da morte, tinha um medo terrível da morte, e vai levando, 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 levando. Quando nos damos conta, ficamos na dúvida: será que é um espírito ou é uma vida passada da Lilian? A gente ficou na dúvida, né? E depois veio um amigo e disse: não, o que aconteceu é que abriu-se uma porta do passado do espírito, que hoje é a persona Lilian, quando viveu no Camboja, há séculos atrás. Sim, era uma vida dela que a gente acessou sem procurar, com esse propósito de fazer a regressão. Aconteceu, tá? Então, nós podemos ir para o futuro, como o nosso amigo já falou lá no começo do livro, onde aquela jovem vê a sala da prova, aquela outra que entra no trem um ano depois, acontece tudo exatamente. Então, não há obstáculos para a nossa mente. O presente para nós é essa linha que a gente está vivendo, onde nós separamos passado e futuro. Mas tudo é indivisível, tudo é global. Nós não estamos um momento aqui, um momento ali e outro momento acolá. Nós estamos no todo, mergulhados no todo, tá bem? Então guardem isso. Nós podemos nos movimentarmos tanto para frente quanto para trás e entendermos o quanto isso movimenta-se com o nosso espírito, não é com o nosso corpo. Não vamos pensar que somos nós, carne, que estamos nos deslocando. É a capacidade do espírito, tá? Do desdobramento, ele se afastar do corpo e transitar nesse processo passado, presente e futuro. Tá bem? Pergunta aqui? Aí vai para o item 2. Aí você Memória é a faculdade, a capacidade de esquecer em ordem Olá. os nossos eventos, aquilo que nós vivemos e que afeta cada um de nós. Tá? Alguém falou alguma coisa? Eu ia falar, só Fala, comentar. irmão. Ela acessou um dos bastonetes de memória dela? Não sei. Provavelmente. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas não sei como foi que aconteceu, mas aconteceu. Entendeu? Então, assim, esses no campo do perispírito há sim essas, vamos dizer assim, esses bastonetes, como eu usou, de memórias ali, e você pode pinçar um deles e adentrar naquela região. Mas como se faz, como acontece, eu confesso a vocês que eu já passei por muitas coisas dessas, já aconteceu com muitas pessoas comigo fazendo, mas eu dizia assim para você: com o Toninho foi isso que aconteceu, com a Célia foi assim, porque foi diferente de um para o outro, porque aqui aconteceu. Não, não saberia dizer. Não saberia. Por quê? O espírito, ele é um desconhecido para nós, né? Nós somos desconhecidos para nós mesmos. Como é que nós acessamos isso? Só com o tempo que a gente vai aprender mesmo. Tá bem? Tá. Então, o item 3 diz assim, ó: a memória também se desdobra em consciente. Olha aí, o que é o consciente? Isso que a gente está fazendo. Atenção. Que onda que nós estamos usando aqui? Vamos voltar lá no André Luiz, mecanismo da mediunidade. Que onda que nós estamos usando aqui? Não é a onda básica de respirar, não é a onda de sustentação. É a onda de concentração, onde nós estamos procurando aprender. Bem? Então, o nosso consciente. Tudo isso que nós estamos aprendendo, comentário do irmão, pergunta da Regina, daqui a algumas horas está indo para o nosso subconsciente.
E isso ficará no nosso subconsciente até nós desencarnarmos. Quando nós nos prepararmos para a embriogênese, uma nova vida que nós teremos, isso tudo vai para o inconsciente do espírito. Tá? Mas continua indivisível. Por isso que nós, diante desse estudo, vamos entender muitas falas de Jesus. Muitas falas. Né? Não desperdiçais os vossos talentos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Uma outra fala que ele diz, agora me fugiu. Aquilo que eu vos digo, vós já o sabeis. Porque a gente não lembra, gente. E nós tivemos na quarta-feira um exemplo disso através da Florinda. Lembram da Florinda? Na quarta-feira? Quando ela diz assim: nós somos conhecidos há muito tempo, vocês não lembram. Nós somos amigos de longa data. Nós já estivemos juntos, mas vocês não lembram. Então vejam, tudo é global, tudo é indivisível. E tudo está ao nosso alcance. Mas, para estar ao nosso alcance, a nossa consciência precisa estar em equilíbrio. Ela precisa ser saudável, ela precisa ser centrada, ela precisa ter vontade e agir para alcançar aquilo que nós nos propomos a fazer. Tá bem? Então vamos ouvir o que a Soninha tem a dizer. Não, Antônio, eu ia fazer uma pergunta, porque aqui ele diz assim: também a memória desdobramos para fins meramente didáticos, inconsciente, nossa parte presente. Aí ele usa aqui o subconsciente. E hoje, na ciência, na neurociência, na psicanálise, na psicologia, não utiliza esse subconsciente salvo hipnose, que é uma parte mais rasa, onde você vai embutir e não deixar o inconsciente trazer aquilo que você tem de medo, aquilo que você tem de angústia. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de avião, você faz a hipnose, acessa essa memória mais rasa, essa memória profunda, mais rasa dentro. Aí eu estou falando do inconsciente de Jung, não o inconsciente da psicanálise. Na psicanálise não tem esse subconsciente. O Jung sim traz essa memória mais rasa, não, onde você embute, e aí o inconsciente profundo não vai trazer, pelos seus medos, que você inibiria os arquétipos de mandar essa mensagem, essa simbologia para o consciente. Aqui ele está falando dessa mesma coisa. Nós vamos trabalhar numa realidade global, indivisível, no nosso consciente, e tudo aquilo que a gente não poderia trabalhar, ou tudo aquilo que a gente não conseguiria conter, nós jogaríamos nessa memória mais rasa, e vez ou outra, por um afrouxamento de confiança, nós acessaríamos, nós permitiríamos essa viagem dos arquétipos para o complexo do consciente, do inconsciente mais raso. Lembrando, novamente, estou falando do inconsciente do Jung para você. Talvez as meninas aí não estejam entendendo do que eu estou falando. Inconsciente coletivo, inconsciente profundo, onde vai estar os arquétipos, esse inconsciente que na psicanálise é o pré-consciente, onde você tem uma inconsciência, mas tem uma lembrança, e você teria esse véu, não o véu do recalque, o véu do subconsciente, e depois o véu do recalque, e aí sim estaríamos no consciente. Veja bem, eu estou te falando de ciência. É disso que ele está falando?
ele não deixa de estar falando dessa forma. Só que nós temos que entender o contexto quando ele escreveu. Contexto, na época que ele escreveu. Onde ah, esse, essa abordagem que você está trazendo, embora ele fosse um estudioso, ele não se aprofundava. E como ele escreveu isso baseado em outras literaturas, né, que estão sempre lá no final do livro, ele dá uma lista enorme dos livros que ele pesquisou, ele não procurou ah, aprofundar da forma como talvez nós gostaríamos. Mas vejam, ele não deixa de. Deixa eu ver se ele pesquisou Jung aqui. Pesquisou vários psiquiatras, sim, pesquisou sim. Então ele apenas fez um resumo, não se preocupando, Soninha, em aprofundar como nós estamos aqui colocando agora. Ele está dizendo simplesmente assim: olha, vamos dividir consciente, subconsciente e inconsciente. Consciente é o que a gente vive no dia de hoje. É o processamento do mundo exterior no nosso mundo interior. Ou seja, ou aquilo que a gente vive. Aí ele diz: a capacidade do consciente de processar é ilimitada, mas a retenção, isto é, o quanto nós guardamos, é pobre. Por isso que às vezes a gente fica frustrado. Às vezes a Lia fala assim: gente, eu leio tanto, tanto, tanto e eu não guardo nada. A Lia fala isso às vezes. A Ivone também às vezes fala. Porque a nossa capacidade de retenção é exígua mesmo, diante das informações em massa, em bloco que nós temos. Mas é apenas o necessário para a gente manter as nossas ideias, gente. Então, aqui, Antônio, desse quesito aqui que ele está falando aqui, Uhum. dessa memória, na comunicação mediúnica, na hora que está ocorrendo essa comunicação mediúnica, se o médium tiver um amadurecimento e um conhecimento mais profundo, ele pode, enquanto comunicação, veja bem onde que eu quero chegar, enquanto comunicação, ele pode abrir um leque acessando a si próprio e tendo, vamos dizer assim, trazer para o consciente, não para o subconsciente, para o consciente, um trabalho maior, um material maior de memória. Ele poderia fazer isso. Quanto mais ele estuda, mais alcance ele tem. Quanto mais alcance ele tem, mais discernimento. Quanto mais discernimento, melhor ele se torna. Lá vou eu explorar os médiums. Mais fundo, gente, mais fundo. Vocês vão entender o que eu estou dizendo, o que eu vou dizer. Na própria quarta-feira, quando o amigo espiritual Aurélio veio falar através da Lilian sobre o uso da internet, o uso das telas e etc e tal, eu não sei se vocês que estavam lá prestaram atenção. A Laura começou de chofre a mensagem. Olá, queridos amigos, de chofre. A Ana Laís também. A Viviane levou uma pancada na cabeça, mas também. Né? Também. Aí depois foi a Márcia. Mas quando chegou na Lília, vocês prestaram atenção que ela levou um tempo maior do que os outros? Prestaram atenção? É essa profundeza que a Sônia está falando. O médium ele vai se aprofundando, ele vai mergulhando, e isso exige um tempo. A Sônia sabe muito bem que é isso também. Quanto mais elevado é o espírito para a mensagem, mais tempo o médium leva para acessar, para se sair e se elevar. Mais tempo. Tá? Então, quanto mais o médium se aprofunda, a princípio conscientemente, e depois ele vai caindo no inconsciente profundo, ele vai buscar os arquivos, os dados, as informações que ele possui
a riqueza de material que ele possui, né, para conseguir alcançar aquele propósito. Então, sim, Soninha, pode puxar o povo para as profundezas que não seja do inferno, do céu. Mas pode. Leva a turma mesmo. O médium está aprofundando, você chega e diz assim para ele, ó, eu sei que você está em transe já avançado, eu quero que você vá mais fundo. No caso aí, Antônio, tem que puxar para as altitudes, não é para as profundezas, né? É verdade. Eu quero que você vá mais fundo, mais ainda. Coragem, você consegue. O médium vai entrando. A Sônia faz isso, ali já faz isso. A Ivone de vez em quando faz, quando ela não fica brigando com ela mesma. Aí ele já não se dá conta nem dele mesmo. Já não é mais ele, é o espírito. É o que comunica. Então, sim, esse processo ele vai confiar na memória, tá? De tudo aquilo que ele já sabe, de tudo que ele recebe do ambiente externo. O que ele está recebendo do ambiente externo, Soninha? O comando do dialogador. Eu quero que você vá. É o ambiente externo que está influenciando. A Regina tem essa facilidade também. Ele vai mergulhando, ele vai mergulhando, ele vai mergulhando, e ele vai penetrando tão fundo que ele só sai de lá quando ele é chamado. Ou ele é trazido de volta pela espiritualidade, que vai o aproximando pouco a pouco do seu corpo físico, do seu perispírito, ou então ele é atraído pela voz do dialogador. Vem voltando, você está chegando, ele vem voltando, tá bem? Mas tudo isso, a princípio, começa no consciente. Você está pronto? Estou. Fecha os olhos, é tudo consciente. O que você percebe? Consciente. Deixe-se levar. Já está entrando para o campo que aqui ele coloca de subconsciente, a Sônia coloca de outra forma, que é o mais cotidiano dos dias de hoje, é quando ele vai acessar o arquivo da vida presente, o que ele estudou, o que ele ouviu, a preleção que ele assistiu, a aula que ele viu na internet, a palestra que ele acompanhou com interesse. Ele vai acessar esse arquivo. Ele vai retirar dos seus registros a informação e vai levar para o consciente. Tá? É isso que ele está dizendo. Então, nós temos consciente que está ligado ao subconsciente, que vai te ligar para o inconsciente, na forma que ele está colocando. E ele fala no item 6 algo muito lindo. É o arquivo morto, que nós chamamos como, Soninha? Hã? De inconsciente coletivo, de nós Nós chamamos chamamos de inconsciente coletivo, os arcabouços do aprendizado do espírito. Nós damos esses nomes. E ele está dizendo: olha, tudo que a sua memória já adquiriu de muitas existências, que é de acesso difícil pelo consciente, não é impossível você alcançar. Não é impossível. por isso que você teria que fazer essa expansão pelo Exatamente. inconsciente. E aí, gente, eu vou aproveitar para falar uma coisa da rede social, que está muito em voga hoje, que você vai ver assim, a pessoa vai dizer assim, vamos fazer um workshop para o fim de semana, onde sexta, sábado e domingo, e lógico que você vai pagar aí a bagatela de 5, 6 mil reais, né, que é baratinho, segundo eles. O que é isso perante o arquivo que você vai acessar, É. onde você terá acesso aos seus arquétipos da Cleópatra, arquétipo de Marco Antônio, arquétipo disso, arquétipo daquilo. Gente, isso é baboseira. E das grandes, e das bonitas, e custa caro para o seu bolso. Primeiro que nós não vamos ter acesso a nada do nosso inconsciente, nada desse arquivo morto aí, sem conhecimento. E aquelas bobagens que eles vão fazer lá, você não vai ter acesso, não. Impossível. Outra coisa, a Cleópatra, Marco Antônio, isso não são arquétipos. Se você vai olhar o inconsciente profundo, onde nós temos os arquétipos,
vai ser ali o arquétipo da grande mãe, né? Que a Terra é a nossa grande mãe, a nossa grande, o velho sábio. Então a gente vai buscar essa sabedoria, as coisas. Então o arquétipo da arquetipo da criança. Então não tem nada a ver com personagens de histórias, que são pessoas existentes que temos conhecimento, ok? O único meio de você ter um arquétipo de Cleópatra é se você foi a Cleópatra. Se você não foi, você não vai ter. Então é bom a gente ficar atento nessas coisas também. Né? Isso é muito importante que a Sônia está falando. Nada impede que nós tenhamos sido A ou B no nosso passado. Nós estamos aqui há milhares de anos, né? Mas é preciso compreender que aquilo que nós já vivemos, aquilo que nós já existimos, são lembranças que estão explicitamente colocadas no nosso inconsciente. E nós podemos acessar isso sim. Mas para isso é necessário técnicas e aquele que vai aplicar a técnica, aquele que está trabalhando, saiba como fazer isso. Porque há sérios riscos de entrarmos em um processo em que nós tivemos um diálogo, eu tive um diálogo sobre uma situação como essa, que eu vou falar rapidinho para vocês entenderem melhor. O espírito não se lembrava de nada. De nada, 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 nada. Né? E ele estava em um formato, não daria para definir exatamente, mas o que aconteceu com esse nosso irmão? Ele foi a um consultório, isso no século passado, na Inglaterra, ele foi a um magnetizador, um hipnotizador, um médico que estava fazendo experiências com hipnose e com magnetismo. E, resumindo, ele saiu de lá, essa pessoa que foi até esse local, esse consultório, saiu de lá direto para a casa de manicômio. O cara fez a técnica, não soube conduzir e ele não voltou mais. E ele desencarnou no manicômio. Tá? Então, ele estava caindo, 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 caindo. O tempo todo ele caía, caía, caía. Que é o que o cara deve ter dito para ele: mergulhe, meu irmão. Mergulhe mais fundo. Vá mergulhando, vá mergulhando, vá mergulhando. E depois não soube trazer de volta. E ele ficou mergulhado nesse processo, em transe, acabou internado. Ele contando a história depois que ele acordou, tá? Então pode sim. O que a Sônia está dizendo é um alerta muito, muito importante. Não cair nesse conto de sereia, nesse canto de sereia que acontece na internet. Venha cá fazer sua regressão de vida passada, vem fazer sua mesa quântica, vem fazer a sua ressonância, venha fazer o seu cristal de retorno ao passado, tem um monte de coisa aí, tá? Então é muito importante nós sabermos que podemos sim acessar, mas precisa ser de forma cuidadosa e com propósitos. Tá? Não é proibido fazer, mas tem que ter critérios, tá bem? Então, essa lembrança foi muito bem colocada, Soninha. Então, todas as nossas lembranças, meus amigos, minhas amigas, das nossas existências passadas, na carne ou fora dela, não são impossíveis de nós acessarmos. E temos provas disso, quem quiser. Só não acredita quem não quer acreditar mesmo, né? Tem os descrentes de carteirinha, tá bem? Então, no item 7, ele vai dizer assim, ó: os registros da memória, em qualquer dos seus níveis, estão localizados no perispírito ou corpo espiritual. Por isso que a gente acessa. O que nós aprendemos da doutrina? Que o perispírito é o único corpo que acompanha o espírito. Não é assim que a gente aprende? Que quanto mais o espírito se torna diáfano, mais evoluído, etéreo, o perispírito também acompanha
essa diafanidade, essa eternidade. Ele fica tão sutil quanto o espírito, mas eles estão sim registrados em todo o perispírito e não nas células do cérebro físico, que são meros instrumentos da máquina de pensar. Então guardem isso. Para que quando tiver dúvida, pensa assim, ó, a doutrina ensina, vários pesquisadores já pesquisaram e comprovaram, não preciso fazer pesquisa nenhuma, porque já está mais do que provado em laboratório, com fotografia, com depoimentos. Tudo que eu aprendo fica assim no meu perispírito. E se é meu, aquilo que eu adquiri me pertence, eu posso acessar usando as técnicas corretas o momento que eu quiser. Tá bem? Pode ser lembranças boas, pode ser lembranças não tão boas. E eu tenho o direito de dizer assim, olha, eu gostaria, no momento de fazer a regressão, vamos supor que eu vou fazer a regressão na Célia. A Célia diz assim, Antônio, eu gostaria, na minha regressão, de não acessar memórias que me causem muito sofrimento e dor. Eu gostaria de não acessar. Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Não acessa. Você não vai levar. Ou informações que, quando aquele que fez a regressão volta, vai desequilibrá-lo no seu dia a dia. Você não vai fazer isso. Então, é preciso ter esses cuidados, esses critérios muito importantes, porque sim, estão tudo lá. E se o espírito encarnado não está pronto ainda para acessar essas lembranças, não faça isso. Não o leve para lá, né? Para não piorar a situação. Sim, Soninha. Eu vou colocar aqui, Antônio, vou sair que eu tenho reunião às 9 horas. Essa Eu mulher só ocupada. queria colocar aqui uma dúvida. Se o perispírito ele guarda esse registro de memória, então a primeira dúvida é por que que nós temos tantos espíritos com amnésias? Por que que ele vem tanto espírito para o atendimento sem essa memória, se o perispírito guarda essa memória? Sim. Aí nós temos na aula de centro de força, a gente faz isso no segundo ano, e você fez uma aula aqui para nós muito boa, excelente, onde você coloca os cinco corpos. E nós estamos aqui, então, o espírito, que é o que nós realmente somos em essência, e o espírito, ele teria uma comunicação, ele precisa de instrumentos para se comunicar com o corpo. E não, ao contrário do que a maioria das pessoas dizem, o espírito não está enfiado dentro do nosso corpo. Seria inconcebível energia. Vamos lá, vamos pôr uma energia quântica presa dentro de uma energia condensada. Está por fora. E aí nós temos o corpo mental, Sim. que o corpo mental é onde processa todo tipo de pensamento, memória, registro, blá, 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 e tudo que a gente viveu está no corpo mental. O perispírito ele é um intérprete onde ele acessa com tranquilidade o corpo mental e o espírito, o duplo etérico e o corpo físico, daí vem duplo etérico e corpo físico. O perispírito ele é um grande intérprete e ele pode trazer essas memórias ou não, de acordo com o estado avançado ou não do espírito ou necessário do espírito. Então, o perispírito ele é ele é um instrumento de interpretação e de grande acesso, mas ele não guarda memórias profundas no meu entendimento. Quem guarda memórias profundas é o corpo mental, junto com o espírito. O perispírito tem essa capacidade de acessar onde quer que ele esteja e qual lugar que ele está encarnado, por ele ser uma roupagem, por ele ser uma instrumentação do espírito. Como é que tu vês isso? E depois eu vejo na Eu gravada a já resposta. vou, já vou falar aqui, tá?
está certo, é uma mão de via dupla, né, duas mãos, e sim, transfere-se para o perispírito, transfere-se para o corpo mental, e vice-versa. Tá? E vice-versa. Quando o espírito não se lembra, não é que o arquivo não esteja lá, ele só não consegue acessar. Aí nós precisamos encontrar o caminho para que ele acesse. É como nós temos uma lesão no cérebro, na área da fala, e a gente não consegue mais falar. Todo o aparelho está perfeito, mas a ligação não funciona mais. É mais ou Entendi. menos nesse sentido. Tá? Uhum. Não sei se vocês estão fazendo prece no fim do Então, trabalho, se está colocando. A Eliana hoje não estava bem, né? Acredito que ela ainda não está bem, e ver aí se ela vai precisar de doações de energia, que ela estava bastante gripada. Eu vou sair, gente, porque eu tenho reunião de escola, tenho que dar umas explicações para os meus alunos. Beijo para beijo. vocês. Tchau, tchau. Beijo. Daqui a pouco a Tchau, gente está tchau. acabando também. Uhum. Então, no final, a gente faz a prece, a mensagem do amigo e faz uma transferência de energia para a Eliana recuperar suas forças. Né? Então, item 8, não existe memória química. Porque há uma teoria que até é muito bem aceita a princípio, em que tudo que nós lembramos, os nossos pensamentos, eram reações químicas, né? E o pensamento era a segregação do cérebro físico, como o fígado segrega a bile, né? Como se fosse uma glândula segregando pensamentos, tá? Isso era o que se pensava. Mas a doutrina espírita veio e os pesquisadores, que Delane e outros mais, Flammarion, esse pessoal de ciência, provou que isso é inconcebível algo assim. Então, a bioquímica de cada um de nós é apenas um dispositivo que vai dar as condições, olha que interessante, para que a energia espiritual atue sobre a matéria. Atua como sobre a matéria? Através do fluido cósmico universal, gente. Tá legal, irmão? Vai lá. Valeu. Tá? Então, é importante entender isso, que as coisas não acontecem como se não houvesse nada entre nós, espírito, e aquilo que estamos fazendo. Existe todo um campo de energia que nós vamos utilizar e vamos aprender a lidar com ele e vamos manipular. Tá? Então, todo esse processo é apenas o caminho para que o nosso pensamento, a nossa essência, possa agir. Quando nós. É que não sei se vocês gostam de ler André Luiz. Às vezes eu estou sempre dando uma recordada. Quando nós estudamos André Luiz, ele diz assim que a ideia é construída pelo nosso pensamento e a nossa vontade e o nosso desejo dá movimento a essa ideia e direção. Então eu construo algo e o meu pensamento dá um movimento e direção para onde eu quero que vai e de que forma vai. Se é para o alto, se é para o lado, se é para a esquerda e direcionado para quem. Então a essência geradora de tudo isso está realmente no espírito. Não é em nenhuma das funções que nós temos no nosso corpo físico. Químicas, fisiológicas, etc. e tal. Bem? Dessa forma que nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós não temos consciência de nós. Vocês já pararam para sentir o corpo de vocês? Já pararam? Dá uma paradinha agora e tenta sentir o corpo como um todo. Pensa assim, onde estão meus dedos? Onde está o meu braço? Como é que eu estou sentado? Vai sentindo o corpo. E percebam. Aí você começa a perceber o seu ombro, as suas costas. Você começa a perceber coisas que você não percebia antes, porque a gente não atenta para nós mesmos. Tá?
E assim são as nossas memórias. Quanto mais nós atentamos para elas, quanto mais nós atentamos para aquilo que nós julgamos interessante, mais documentado fica, mais fixado fica, mais espontânea é a recordação, mais fácil é o acesso de cada um de nós. Com isso, nós estamos aprendendo o quê? Que no nosso desdobramento, seja no sonho, seja através de terapias de regressão de memória ou de outras técnicas, essa memória que está fora do cérebro, lá no campo, no corpo mental, que é acessada pelo perispírito, sim, está ao nosso alcance. E se está ao nosso alcance, está ao alcance de quem mais? De quem mais? Dos Hã? amigos e dos inimigos. Só que os amigos têm um problema, né? Que é que podemos chamar problema, os amigos. Que é qual? Que é qual o problema dos amigos que os inimigos não têm? Hã? Os inimigos não respeitam o livre-arbítrio, gente. Os amigos respeitam. Eis o problema. Eis o problema. Se a gente acessa por vontade. Mas se eu sou descuidado, relaxado, desatento, minha mente está, minhas lembranças estão vai vagando por aí, outros acessam. Outros acessam. O amigo espiritual não. A não ser em tratamento, aí é outra diferença. Mas no dia a dia, no nosso cotidiano, se a nossa mente não estiver atenta, vigilante, ela é acessada facilmente e entra em transe hipnótico facilmente e entra, sim, em subjugação facilmente. Muito fácil. Principalmente nós que estamos num grupo mais avançado. Nós somos alvos direto de espíritos de alto poder mental e capacidade de indução magnética que a gente tem que ficar sempre atento. Né? Então, pense assim: se eu acesso, outros acessam. É simples assim. Tá bem? Então, quase terminando, ele vai falar assim: ó, diante desse quadro, não vamos nos surpreender quando nós aplicarmos a técnica apropriada. Vocês já viram o pessoal fazendo regressão de memória na internet? Já assistiram? Se tiver coragem, assista um dia. A Ana Laís está proibida de assistir. Ela é facilmente induzida, pode até induzir pela gravação. Então, com a técnica apropriada, é possível sincronizar com a realidade da memória do passado, como alcançar outra realidade que chamamos futuro. Então, vou pegar a Regina e dizer assim: Regina, senta aqui. Vamos conversando e eu vou fazer umas perguntas para você. Você está bem? Ah, Antônio, estou bem. Está se sentindo confortável? Sim, estou se sentindo confortável. Você já pensou alguma vez de ou ter curiosidade de como seria o seu futuro? Ah, já, tal. Veja, eu estou induzindo lentamente a Regina a aceitar comandos em que ela, através dessa técnica, ela pode. Você gostaria de tentar fazer uma visita a um futuro onde talvez tenham coisas importantes na sua existência, no seu conhecimento? Ah, gostaria. Então, através disso, e ela já sabendo que pode ir para o passado, que pode ir para o futuro, ela facilmente vai, mas com o uso de técnica. Caso vocês queiram, por exemplo, fazer o exercício sozinhos, não há problema algum. Não há problema algum. Porque você está no controle da sua mente. Você começa a se concentrar. Realidade objetiva 1 é onde você está. Vai se concentrando, pode ser de olhos abertos ou não. Realidade objetiva 2 é o campo que se abre. E aí você se vê naquela realidade objetiva 2 em determinada época, em determinado lugar, etc. e tal.
você avançou no futuro em exercício. Não há mal nenhum fazer isso. Tudo bem? Então, a memória serve para documentar de forma ordenada a experiência multimilenar de cada um de nós, para nós usarmos com raciocínio, racionalmente. Tá bem? Não é para usar de forma atabalhoada, de forma bagunçada. Então, a nossa memória pode ser acessada, porque ela está arquivada de forma ordenada e à nossa disposição. Não teria sentido nenhum descartar a natureza do ser humano após uma vida terrena. Nós já vimos que isso não acontece, bem? De alguma forma, é possível encontrar nas estruturas do tempo brechas. Aqui é importante. Cósmicas, por onde os sensores da mente, não é do cérebro, não são os neurônios, não são as sinapses, não são as glias, nem as microglias, nada disso. As astrócitos, nada disso. Os sensores da mente aprofundam-se na intimidade dos nossos registros inconscientes, reproduzem sons, imagens e emoções de um passado esquecido, mas não destruído. Já ouviram ou já fizeram isso? O espírito está muito revoltado ou com um problema sério e você diz assim para ele: você se lembra de alguma coisa muito importante que tocava você na sua vida passada, quando você era mais jovem? E ele vai se esforçar e ele vai dizer que não lembra. É o que a amnésia que a Sônia falou. Mas todos nós tivemos uma avó, tivemos uma mãe que fazia bolo em casa, café, não tem? Broa, biscoitinho de polvilho, né, Regina? Que mais? Doce de leite, né? Que mais? Bolinho de chuva, né? Todo mundo. Bolinho de fubá, uma broazinha. Você fala assim, mas você se lembra quando a sua mãe fazia pão na sua casa, naquele fogão? Pão de queijo, é verdade. Você lembra do cheiro que vinha desse pão, desse bolo? E ele vai dizer imediatamente, gente, nossa, eu estou sentindo o cheiro. A Lilian enche até a boca de água quando acontece isso com ela. É, Juíza? Eu estou sentindo o cheiro do bolo que a minha avó fazia e eu ficava no fogão aos pés dela, esperando ela se distrair para eu pegar um bolinho. Pronto, já acessou a memória dele. Ele mesmo, você não obrigou a nada. Então, aquele passado esquecido está lá, mas não foi destruído. Então, essa metodologia você vai fazendo com que ele busque acessar essas memórias. Porque o esquecimento que ele teve, você já caiu nessa sim, Ana. O esquecimento que. Eu só não quis comentar, mas você caiu sim. O esquecimento que o espírito tem é conveniente para ele, gente, naquele momento. Por algo muito traumático que ele não quer acessar. Você não vai levar ele para o trauma, porque aí você piora. Você vai levá-lo para antes do trauma. Antes do trauma. E quando ele entra nesse processo de estar antes do trauma, aquela porta que ele fechava com muito esforço, com raiva, com ódio, com vingança, etc. e tal, essa porta se fecha naturalmente, aquele arquivo está lá, mas ele não está pronto para acessar. Um dia ele vai acessar, mas não naquele momento. Pode ter uma reencarnação, outra, mas aquele arquivo está lá. E quando o espírito está mais evoluído, está mais maduro, está mais íntegro, ele acessa essa memória. E ele entende e não se traumatiza. Entenderam como é bonito isso? É muito bonito isso. Bem,
Então, o esquecimento é conveniente, contido por condicionamentos, mas não absoluto e nem total, tá? O esquecimento não é absoluto, tá lá. Tempo e memória são dois conceitos fundamentais da técnica de regressão. O tempo e memória são sempre trabalhados na regressão. Bezerra de Menezes, regredindo o espírito. Tudo bem? Lembre-se, tá lá, Fronteiras da Loucura. Lembre-se do tempo em que você estava. Volte na sua história. Vá para o tempo onde tudo aconteceu. Bezerra fazendo regressão. Tá lá, né? São dois conceitos fundamentais da técnica de regressão, embora encontremos também referências de natureza espacial no desenrolar dos trabalhos. Ele vai explicar o que é natureza espacial mais para frente, tá bem? Como ainda veremos. Então, esse foi o resumo de todo o capítulo que nós acabamos de fazer aqui, tá bem? E eu sei que às vezes bagunça um pouquinho o pensamento, mas a intenção é essa mesma: bagunçar o pensamento, fazer pensar. Tá? Se tiver dúvida, vai pegar outro livro para ler. Deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que não. Não tem. Não tem aqui. Aqui, ó. Embriologia da alma. Dr. Romário de Araújo Melo. Quem conheceu sabe do que ele está falando. As imagens dos embriões, né? Então tá tudo aqui, tá? Grande parte do que ele fala são trazidos pela espiritualidade, mas tem a maior parte é científica mesmo. Mas é um bom livro.